Eu vou ler com vocês Isaías 38, é o mesmo texto. Esse texto está escrito em 2 Reis, está escrito em 2 Crônicas, está escrito em Isaías 38. Abra comigo Isaías 38, versículos de 1 até o versículo de número 8. Vamos ler essa palavra de Deus. Glória a Deus. Parabéns aos grupos que estão aqui, os irmãos. Lindo coral que vocês fizeram, olha, regência dupla, perfeito, bonito, bênção de Deus. Isaías 38, versículos 1 a 8, diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e eu defenderei esta cidade. Isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acaz volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Você pode dizer amém pela palavra de Deus? Amém. Glória a Deus. Queridos, hoje eu quero falar sobre o tema que os irmãos escolheram e colocaram ali, a oração que mudou o propósito de Deus. Eu quero abordar com os irmãos essa noite algumas situações nas quais Deus mudou o seu propósito, o seu projeto, ou aquilo que Ele havia determinado que se deveria fazer. Amanhã eu falarei, quem sabe, mais especificamente sobre Ezequias, porque foi um dos grandes reis de Israel, e a sua história é uma história bastante edificante. Eu tinha pensado em falar sobre ele hoje, mas estávamos em casa orando hoje à tarde, eu e minha esposa, e quando eu estava ajoelhado orando, o Senhor tocou no meu coração sobre alguns episódios nos quais Ele mudou. E este pensamento, esse conceito, por exemplo, de dizer que Deus mudou, ele evidentemente precisa de algum tipo de explicação. O capítulo 23, verso 19 de Números, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Diria ele, não faria, ou prometeria e não cumpriria? Logo, isso estará dizendo que Deus, Ele não muda. Ele determina, Ele fala, Ele promete, Ele cumpre, Ele faz. Na realidade, Deus não muda mesmo. Deus é imutável. Imutabilidade é uma característica própria, pertencente a Deus. Só que Deus é imutável na sua personalidade. Deus é imutável nos seus atributos pessoais e nos seus atributos morais. Por exemplo, não tem nenhuma coisa que aconteça no mundo que faça Deus mudar sua pessoa, sua personalidade, o seu caráter, os seus atributos. Ele é imutável neste conceito. Mas no que diz respeito a relacionamento, quando Deus se relaciona com os seus filhos, ou os homens, existem alguns episódios nos quais Deus mudou. Alguns deles Deus mudou porque os homens mudaram o seu comportamento, e outros há em que Deus mudou porque houveram indivíduos como esse, Ezequias, que teve a ousadia de dizer para Deus: Tu sabes como tenho andado na tua presença, com o coração reto e perfeito,
e tenho feito o que é reto e justo diante de ti. Quer dizer, essa ousadia de apresentar um argumento moral para Deus que sabe todas as coisas. Isso não é para qualquer um, não. Isso não é qualquer indivíduo que pode dizer não. É somente uma pessoa que tenha convicção absoluta de que sua vida está numa retidão perfeita diante do Senhor, a ponto de Deus mudar uma determinação. Deus havia determinado, e não era um profeta qualquer que havia visitado Ezequias. Se fosse um profeta qualquer, daria para ficar assim, meio que balançando, mas era nada mais, nada menos que Isaías, o profeta, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, depois de Moisés e de Samuel, um grande profeta, um profeta extraordinário. Assim sendo, a palavra de Deus na boca de um homem desse, ela era simplesmente verdade absoluta, uma determinação absoluta. E o que foi dito para o rei Ezequias era que ele ordenasse a sua casa. Tem algumas pessoas que pegam esse texto, esta palavra, e aplicam, por exemplo, a organização num sentido moral, no sentido ético, no sentido de ordenar a vida espiritual. Em termos aplicativos, serve, pode ser feita uma aplicação desse conceito. Mas a verdade é que Ezequias, ele não tinha filhos ainda. Ele tinha apenas 39 anos de idade. E ninguém está pensando em morrer com 39 anos de idade, irmão. Mas imagina 39 anos de idade. Ele começou a reinar com 25 anos. E agora com 39 tem uma chaga mortal que vai matar ele. E Deus manda dizer para ele que ele vai morrer. E simplesmente o Senhor determina que os dias dele estão contados. E aí, quando ele se dá conta de que vai morrer, ele lançou mão do único argumento possível: se apresentar diante de Deus em oração e dizer para Deus com ousadia, como disse: lembra-te de que eu tenho andado retamente diante de ti. Simplesmente ele está dizendo: tu sabes que eu não sou um qualquer que tem que morrer prematuramente. Eu sou alguém que tu pode contar comigo para coisas maiores pela frente. E aí o Senhor muda. Essa mudança de Deus é o equivalente a alguns termos que nós temos na Bíblia. Você lê nas Escrituras, por exemplo, e arrependeu-se Deus. Essa expressão, Deus se arrepender, é uma mudança. Deus mudou de comportamento, Deus mudou de atitude, Deus mudou em relação ao homem ou aos homens, ou mesmo ao seu plano. Há 3 palavras na Bíblia que são significativas: plano, propósito e promessa. Plano é a organização geral, propósito é o objetivo específico e promessa é a anunciação desse objetivo que faz parte do plano. Logo, Deus, quando planeja as coisas, Ele é tão organizado que para Ele não tem novidade. Para Deus não existe novidade. Para Deus não existe surpresa. Para Deus não existe, por exemplo, nenhuma coisa que já não seja do conhecimento da sua mente infinita. Deus não precisa fazer nenhuma coisa. Ele pode só manifestá-las, porque Ele já tem todas realizadas. Todas elas estão feitas. Ele só manifesta, Ele só revela, porque na mente de Deus é tão grande, é tão imenso, incomensurável, inescrutável, que tudo já está realizado, tudo já está feito. Deus vai lá na eternidade futura e sai dela sem que a eternidade perceba, e Ele já realizou o seu propósito em relação à eternidade. É uma coisa que é difícil definir, por exemplo. É difícil você falar de Deus nesse conceito. É difícil você também dizer que Deus se arrependeu. Algumas pessoas questionam: mas Deus se arrepender? Arrependimento é uma questão de reconhecimento de que se equivocou em alguma coisa. É claro que essa é uma linguagem humana,
Das 25 linguagens da Bíblia, essa é uma linguagem chamada antropomorfismo, onde Deus se permite usar linguagem humana. É a mesma coisa que Deus se humanizasse, utiliza a linguagem humana para o homem entender. Então houveram episódios onde Deus mudou, e eu quero citá-los aos irmãos essa noite, e eu quero dizer para você que está aqui nessa noite: Deus é fiel, na sua pessoa Ele é imutável, Ele é eternamente imutável. Paulo disse: ainda que nós fôssemos infiéis, contudo Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Ele está aqui nessa noite com as suas mãos estendidas nesse lugar. Você glorifica o nome de Jesus nessa noite? Glória a Deus. Aquilo que Deus disse, por exemplo, a teu respeito, Deus prometeu, você pode ficar tranquilo que Deus é poderoso para cumprir o que disse. Tem promessas na minha vida que faz mais de 30 anos que o Senhor prometeu, e eu continuo esperando e sei que vai se cumprir. Sei que vai, porque foi Deus que falou. Pode o profeta morrer, mas a profecia não morre. Pode o profeta até ser julgado e ser colocado em dúvida a característica da sua pessoa, só que a palavra de Deus é fiel. Ele é fiel. Pode o tempo passar, mas Ele é eterno, Ele não passa. Ele é de eternidade a eternidade o mesmo, imutável. Deus não enfraquece, os seus olhos não se fecham, os seus ouvidos não se tapam, Ele não dormita, o seu rosto não se vira contra você. Ele está olhando para você aqui nessa noite, Ele está aqui nessa noite. A primeira vez que vamos encontrar na Bíblia Deus dizendo que Ele mesmo disse que se arrependeu, é capítulo 6 e verso 6 de Gênesis, em relação aos seres humanos que Ele criou. Os seres humanos, o homem é a coroa da criação, é sem dúvida nenhuma a obra mais magnífica que Deus realizou. Deus fez o homem, sua imagem, conforme a sua semelhança. O pecado deformou essa imagem e semelhança, deformou o aspecto moral, o aspecto espiritual, e obviamente também teve influência no aspecto físico. O homem pecou contra Deus e encheu a terra de violência, a ponto de Deus dizer: eu me arrependo de ter feito o homem, me arrependo. Capítulo 6 e verso 6 de Gênesis. E aí Deus disse: eu vou exterminar, eu vou liquidar todo ser que respira, não vou deixar ninguém. E Ele falou com um homem chamado Noé. Capítulo 6 e verso 18 de Gênesis. Noé tinha pacto com Deus. Pacto significa responsabilidade. Pacto significa responsabilidade de ambas as partes. Deus tinha responsabilidade com Noé e Noé tinha responsabilidade com Deus, correspondida com fidelidade, porque pacto ou aliança só se mantém quando ambas as partes se mantêm fiéis. Uma das partes sendo infiel, o pacto está quebrado. Ou Noé era fiel e Deus é fiel e o pacto se manteve. E aí Deus foi e falou com ele dizendo: eu quero que você construa uma arca grande, que tenha 60 metros de comprimento, tenha 15 metros de altura, 30 de largura, uma coisa enorme, uma coisa possante, uma medida que serve para os transatlânticos do mundo moderno, da pós-modernidade. Eu quero que você entre nessa arca, você e tua família, porque eu vou mandar um dilúvio e vou exterminar toda a terra. E aí o Noé creu no que Deus disse, ele acreditou. Essa afinidade, Deus disse para ele: eu vou liquidar tudo que é na terra, tudo que respira, porque eu estou arrependido, porque eu vejo tanta violência que eu não quero mais esse tipo de gente sobre a terra. Então eu vou eliminar. Noé creu naquilo, falou com a sua esposa acreditou naquilo, falou com seus filhos creram, falou com as suas futuras noras, também creram, e começaram um empreendimento que durou alguns anos. Alguns historiadores chegam a dizer que durou 120 anos. 120 anos, sem dúvida nenhuma, foi o tempo que Deus deu, do dia que anunciou a Noé até o dia que veio o dilúvio.
mas demorou muitos anos para se fazer uma arca. Só que tem um detalhe, Deus disse: você vai fazer a arca, vai fazer só uma porta de entrada, uma janelinha de saída em cima, e você não vai fazer nem leme e nem molinete. Essa arca vai flutuar, não tem ninguém que dirija ela. Você tem que acreditar em mim, confiar em mim. Eu vou dirigir a arca, sem leme e sem molinete. E daí Deus pergunta para Noé: você vai fazer? Vou fazer. E vou entrar nessa arca, eu e minha família. Não importa que não tenha leme, não importa que não tenha molinete, não importa. Eu sei que o Senhor vai tomar a direção desse negócio, e esse negócio vai dar certo. Porque aquilo que Deus falar, irmão, aquilo que Deus disser, Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Ele fala, ele cumpre, ele diz e ele realiza. Pela lei da física, a arca deveria pousar no lugar mais baixo da terra, tapado de lama, cheia de escombro para apodrecer com todos os que estavam dentro. Só que no capítulo 8, versículo 1 do livro de Gênesis, está escrito: e lembrou-se Deus de Noé. Deus lembrou-se, não que Deus esqueceu, mas Deus voltou sua atenção para ele. Depois de enclausurado 1 ano e 1 mês e 10 dias dentro da arca, Deus olhou para ele. Chegou o tempo de eu começar ou continuar o projeto que eu tenho com a tua vida. Já eliminei tudo sobre a terra, não tem mais ninguém. Onde a arca vai parar? A arca vai parar no monte mais alto, no Monte Ararat. Ela não vai parar num buraco, ela não vai parar num cânion, ela não vai parar num vale enterrado na lama. Ela vai parar no monte mais alto, porque era Deus que estava na direção, era Deus que tinha o leme e o molinete nas mãos. Quando Deus toma a direção das coisas, pode confiar que o Senhor vai fazer parar exatamente no ponto mais alto. Ele não se envergonha das suas promessas, Ele só quer que eu e você acreditemos naquilo que Ele diz para que se faça. Foi a primeira vez que Deus mudou. Nós temos nas Escrituras outra situação em que Deus mudou. Capítulo 32 do livro de Êxodo, quando Israel fez o bezerro de ouro. Nesse texto, Deus disse para Moisés, depois de 40 dias com Moisés, disse: desce e veja o povo que tu tirou do Egito, que depressa se desviou e apostatou da fé e fizeram um bezerro, e estão dançando e cantando ao redor dele, dizendo que este é o Deus que os tirou do Egito. O Senhor disse para Moisés: Moisés, saia do meio desse povo e deixa-me, e eu matarei a todos eles como quem mata um só homem, e eu farei de ti uma grande nação. Eu pergunto para você, Deus tinha poder para fazer aquilo ou não tinha? Tinha poder. Tinha poder para fazer, tinha poder para matar todos e fazer de Moisés uma grande nação. Mas Moisés disse: Senhor, arrepende-te desse teu pensamento. Olha a ousadia, olha a ousadia de um homem. Arrepende-te desse teu pensamento de matares a esse povo, porque o que dirão as nações? Que dirão as gentes? Não vão falar de mim, vão falar de ti, que tu tirou esse povo de lá e não deu conta de metê-los na terra, trouxeste no deserto para matá-los, para consumi-los. Portanto, arrepende-te. E o Senhor ficou firme no seu propósito, e Moisés foi um pouco mais longe. Se tu não perdoa esse povo, e se tu não te arrepende desse teu pensamento, risca o meu nome do teu livro. Pode riscar. Eu não quero ter o meu nome no teu livro. E Deus disse: eu só risco aqueles que pecam contra mim. Quanto a ti, a minha benignidade irá contigo para te fazer descansar. O arrepender-se de Deus significaria mudar aquilo que Ele havia dito, o que Ele havia propositado naquele contexto, porque a sua ira acendeu. Deus tem dois atributos básicos com os quais Ele se relaciona com os seres humanos, que é a sua justiça
e sua santidade. Esses dois atributos de Deus são os atributos base, onde se estabelece a relação com os seres humanos: justiça e santidade. Quando o homem peca contra Deus, ele peca contra a justiça e contra a santidade de Deus. Quando é um pecado que não é chamado na Bíblia de abominação, porque tem alguns pecados que são chamados de abominação. Quando é abominação, abominação era definido no Antigo Testamento como idolatria, prostituição, feitiçaria, queimar os filhos no fogo e ser alguém infiel ou indigno. Era abominável, abominação. Outros pecados que são costumeiros, vamos dizer assim, da vida dos seres humanos, eles são contra a santidade de Deus, eles são contra a justiça. Só que daí tem outros atributos de Deus, como graça, misericórdia, bondade, benignidade, que vem amortecendo, vamos dizer assim, aquilo que provoca em Deus, porque toda a reação divina contra o pecado é ira. Deus fica irado contra o pecado. Quando peca-se contra Deus, peca contra a justiça, peca contra a santidade e acende a ira. Quando acende a ira, e não é um pecado de abominação, a misericórdia de Deus ajuda o pecador. Capítulo 4 do livro de Romanos, versículos 5 e 6, Paulo disse: ou ignoras tu que a benignidade de Deus te conduz ao arrependimento? São os atributos de Deus de misericórdia e graça que leva você ao arrependimento. Arrependimento não é só uma declaração de que você errou. Arrependimento é uma mudança na forma de pensar, é uma mudança na forma de agir, e é uma compreensão do significado que causou contra o coração de Deus o ato cometido. Isso é arrependimento. E aí os atributos de Deus ajudam. Mas quando se peca um pecado de abominação, a ira de Deus se acende como um fogo. É um fogo consumidor. A ira de Deus se acendeu contra a idolatria de Israel. Se acendeu ao ponto do Senhor fazer um incêndio entre eles. No incêndio Deus matou 24.000. Mas Deus ia matar todos. Deus disse: eu mato como quem mata um só homem. Eu faço de você, Moisés, uma grande nação. Ainda bem que Deus não fez essa proposta para certos alguns de hoje que andam por aí, né? Porque se fosse um indivíduo egoísta, ambicioso, prepotente, que tem intenção de autopromoção, diria: Deus está exatamente na medida. Era isso que eu pensava. Mas não, era um servo cujo coração amava o povo, ainda que o povo era rebelde, ainda que o povo era obstinado, povo de dura serviço. Mas ele se coloca diante de Deus e disse: não, muda esse teu pensamento, muda, porque eu não quero que as nações falem mal de ti. Isso significa uma coisa, irmão, uma coisa só. Quando um homem ora, quando uma mulher ora, uma oração que ela visa a glória de Deus, a preservação da sua glória, da sua imagem, da sua pessoa, não visa o meu nome, o meu bem-estar, visa a glória do nome do Santo, do Eterno, Deus se levanta e aí ele muda sim, e Deus muda situações, e não tem situação que Deus não possa mudar. Aquilo que pode parecer impossível, nesta noite Deus muda com um sopro, Ele muda com uma palavra, Ele muda com um estender de mão, simplesmente Ele muda, porque Ele é Deus. Paulo, o apóstolo, disse que a fraqueza de Deus é mais forte do que todos os homens. Se Deus tem uma fraqueza, é esta: Ele não aceita que a sua glória seja vituperada. Deus não aceita. Ele não admite. Moisés atingiu o ponto neural. Moisés atingiu o ponto neural da situação. Ele disse para Deus: o que dirão as gentes de ti? E Deus dizia para Moisés: o teu povo que tu trouxeste. E Moisés dizia: o que dirão de ti? Ele nem falava do povo, dizia: tu Senhor, o que me interessa és tu. Eu estou olhando é para ti. O que me interessa é que a tua glória, a tua imagem, o teu nome seja preservado,
que ninguém tenha ousadia de falar contra tu, contra o teu nome, contra a tua glória. Simplesmente isso. E isso levou Deus a mudar. Aí Moisés desce do monte, queima o bezerro, faz cinza, pega a água, mistura e dá um chazinho de ídolo para os idólatras, que daí cura a idolatria. Esse chazinho é uma bênção, cura, sara mesmo. Deu para eles tomar. Deus mudou. E o Josué, que não era nada bobo, que estava já há alguns anos com Moisés, ele aprendeu o ponto neural de Deus. Ele viu Moisés orar, ele estava junto com Moisés, eles estavam caminhando juntos, os dois descendo do monte. Aí lá no capítulo 7 do livro de Josué, quando eles caem diante da cidade de Ai, por causa do pecado de Acã, o Josué vai na presença de Deus, diante do altar, versículo 9 e 10, e diz para o Senhor: Senhor, eis que Israel fugiu diante dos seus inimigos. Agora se levantarão os cananeus e virão e expulsarão os teus servos da terra que tu prometeste a nossos pais. E o que tu farás do teu tão grande nome? Quando ele diz assim, o que é que tu farás do teu tão grande nome? Deus diz: porque estás prostrado, porque estás chorando, te levanta, há pecado no meio do povo. Irmão, quando o negócio envolve o nome de Deus, a glória de Deus, é o ponto neural da situação. A tua, minha, nossa oração, se você quer que Deus mude uma situação, ore com este objetivo: olha para Deus, olha para a glória de Deus, olha para você, olha para a situação, e ore de forma que envolva o nome de Deus, tal como Jesus disse. Vocês, quando orarem, vocês falem do nome do Pai, da santidade do Pai e do reino do Pai. Depois tu pode pedir pão, pode pedir perdão e pode pedir livramento, mas primeiro o Pai, primeiro o nome, primeiro o reino, primeiro a glória do Pai. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. O Josué aprendeu, e ele fez a oração exata, e Deus respondeu e atendeu. Outra situação em que Deus mudou, eu quero citar para você, e essa mudança foi uma mudança decorrente da mudança do comportamento do indivíduo. Capítulo 16 de 1 Samuel. Deus disse para Samuel, quando mandou ele ir ungir Davi, um dos filhos de Jessé, ele disse: arrependo-me de ter posto Saul como rei. Olha Deus dizendo que arrependeu-se. Esse arrependo-me significa: eu mudei o propósito, eu mudei a direção das coisas. Porque Saul, no início do segundo ano do seu reinado, ele já apostatou da fé. Ele não teve a capacidade de perseverar naquilo que Deus queria. E aí então o Senhor disse: levanta-te e vem, e para de chorar por Saul, para de chorar, não quero mais que tu ore por ele, porque eu já rejeitei ele, não quero que ele reine mais sobre o meu povo, porque eu já me tenho provido de um rei. Eu quero que você se levante, encha teu vaso de azeite, venha e vai na casa de Jessé o belemita, porque dentre seus filhos escolhi um para ser rei sobre o meu povo. E aqui nós temos uma coisa que eu acho fantástico, eu acho Deus magnífico. Deus é extraordinariamente magnífico, porque o Samuel disse para Deus assim: mas Senhor, se eu for lá, o Saul vai ficar sabendo e vai me matar, não vai dar outra, não vai dar nem tempo de eu chegar lá. Aí Deus parece que desce assim no nível humano, no nível dos seres humanos. Então vamos fazer uma coisa: então você vai pegar uma bezerra e diz que você vai oferecer um sacrifício pacífico, e daí você reúne a família, e aí ninguém desconfia, e aí depois da reunida a família, todo mundo está junto, tu chama o que eu tenho escolhido, que eu vou te mostrar, e derrama o azeite na cabeça dele, e diz para ele que eu o escolhi para ser o capitão, o rei sobre meu povo. Irmão, desde quando que um Deus todo-poderoso precisa de um argumento dessa natureza? Mas sabe o que significa isso? Significa pretexto para conduzir a um propósito. Essa linguagem é mais do que humana, é absolutamente humana.
Deus utilizando um pretexto para chegar num propósito. Simplesmente Deus disse assim para Samuel: Samuel, vamos fazer o seguinte, vamos enganar o Saul, vamos passar a perna nele, vamos enganar ele, vamos fazer ele de bobo, vamos. Tu vai lá e oferece um sacrifício pacífico e ninguém vai ficar sabendo, e eu unjo meu rei, e vai chegar o tempo em que ele vai reinar. Ora, se um Deus todo-poderoso necessita disso, mas ele faz essas coisas, ele realiza essas coisas. E aí a pergunta que eu faço para você nesta noite é a seguinte: porventura o que você está passando não é um pretexto divino para chegar num propósito que ele tem com a tua vida? Quanta coisa acontece com você que são pretextos de Deus, Deus usando de artifícios humanos, não fugindo da ética e nem contrariando sua santidade moral tampouco, mas usando de artifícios humanos para atingir objetivos eternos. Deus pode fazer, e Deus está fazendo com alguém que está aqui nessa noite. O que você está passando, você está passando porque Deus te incluiu, não porque Deus te excluiu. Você está passando porque foi incluído, não excluído. Incluído num propósito, incluído num plano. E aí você passa provas que você não imagina. É o Davi que recebe o óleo sobre a cabeça, nem está sabendo de nada, nem imagina o que significa aquilo. Um garoto recebe uma unção e um anúncio: tu és rei sobre Israel. Mas acontece que diz a Bíblia, daquele momento em diante o Espírito do Senhor se apoderou dele, e aí começa a aparecer leão, começa a aparecer urso, começa a aparecer gigante, começa a aparecer um rei endemoniado, começa a aparecer inimigo de todos os lados, mas começa a aparecer o poder de Deus, a autoridade de Deus. O que Deus tem para fazer com a tua vida? Aleluia. Seja glorificado o nome de Jesus para todos sempre. Deus muda também quando existe perseverança na oração. Deus tem 3 conceitos de vontade: tem a diretiva, a permissiva e a passiva. A vontade de Deus tem essas 3 facetas. A diretiva é aquela que ele dirige as coisas, ele toma as rédeas e pronto. É aquilo que tu lê no Antigo Testamento. Você lê sobre Davi, você lê sobre Sansão, você lê sobre Gideão, você lê que o Espírito do Senhor se apoderou. Em relação a Sansão, diz que se apossou possantemente. Na Bíblia em hebraico está escrito: e o Espírito de Deus vestiu-se de. Vestiu-se, quer dizer, entrou dentro do indivíduo e passou a controlar, a dirigir os passos do indivíduo para aquilo que ele queria. Esse vestir-se de significa tomar a direção do interior da pessoa para a condução do propósito. No nosso caso, além de vestidos que somos, nós também somos revestidos pelo Espírito Santo de Deus. Revestidos. Mesmo assim, Deus tendo esta autoridade e autonomia sobre o ser humano, a vontade dele tem a diretiva, tem a permissiva e tem a passiva. A diretiva é essa que ele dirige, a permissiva é aquela que ele permite que as coisas aconteçam. Eu e você, por exemplo, ficamos atribulados quando tem uma promessa de Deus, quando tem um ministério de Deus, algo de Deus para ser realizado em nossa vida, e parece que as coisas não acontecem. Meu Deus, e o tempo está passando. E é claro que também depende de questões relativas à devoção, à consagração, à fidelidade. Depende de uma série de correspondências da nossa parte. Mas Deus está sempre no comando, e Deus permite que as coisas vão acontecendo. Quando a vontade de Deus é permissiva, Deus permite a tua fé ser desafiada, a tua confiança ser desafiada. Porque você dizer que você crê em Deus é muito simples. Você dizer que Deus pode também é simples. Você dizer que Deus tem todo o poder, glória a Deus. Eu creio, eu acredito, eu sei, tenho certeza.
Isso são todas afirmações fáceis. Mas quando você diz para Deus, eu confio, aí você se envolve na situação. Porque a palavra confiar é o mesmo que dizer fiar com, quer dizer, fazer junto. Fazer junto, os dois produzirem juntos a mesma coisa. E quando se trata de você fazer junto, aí precisa realmente você conhecer quem é o Deus que está determinando as coisas para serem feitas. Porque tem coisa que não é fácil, irmão. Tem coisa que é difícil. Você pensa que era fácil para os discípulos de Jesus, João capítulo 6, pegar um cesto na mão, com um pedacinho de pão desse tamanho dentro, e enfrentar 15 mil pessoas para alimentá-los? Ele pega 5 pães e 2 peixinhos, e eu acho que ele partiu os 2 peixinhos em 6 pedaços, botou um pedaço dentro de cada cesto, de 6 cestos, e pegou os 5 pães e partiu em 6 pedaços, e botou dentro de cada cesto mais 6 cestos, e disse: agora vão alimentar a multidão. É fácil sair com um cesto, com um pedacinho, um rabinho de piava dentro, uma colinha de lambari dentro, e enfrentar uma multidão de 15 mil pessoas. E ainda mais Jesus disse: anuncie que haverá comida, e tem que ir com o cesto e com o arauto dizendo: sente de 50 em 50, de 100 em 100, porque chegou a hora do almoço, chegou a hora da comida. Nós vamos distribuir comida para vocês. Mas comida da onde? É daquele pedacinho que está no cesto. Tem que ter coragem para pegar o cesto, enfrentar a multidão e abaixar o cesto e deixar o mais tudo ele fará. Aleluia. Muitos dizem: esse ministério é um fracasso, esse ministério não vai dar nada, isso aí vai parar no meio do caminho, vai ser um escândalo diante da multidão, vai ser uma coisa vergonhosa, uma coisa que não vai dar para assistir, não vai dar para ver. Já pensou simplesmente baixar o cesto sem nada dentro? Como que essas pessoas vão olhar para nós? O que vão dizer do nosso ministério? O que vão dizer do nosso Messias aí que está por trás mandando? O que eles vão dizer é que todos comeram e sobrou 12 cestos cheios, um para cada um deles. Confiar, meu irmão, é mais do que acreditar, é mais do que saber. Confiar é mais do que entender. Confiar é mais do que dizer: tu és todo poderoso, tu és santo, tu és grande, tu faz, tu pode. Confiar é você entrar junto com Deus naquilo que Deus quer, é entrar na arca. Eu entro na arca sem leme e sem molinete, deixa andar e vai dar onde Deus quiser. Vai parar no Ararat, no monte mais alto, porque é Deus que vai dirigir. É a tua chamada, é o teu ministério, é a tua vida. Quando eu estava morrendo, que eu fiquei na cama alguns meses, quase um ano, eu perdi a fala, eu fiquei sem falar. Agora estou falando grosso, está vendo só? Para ir no banheiro eu me arrastava e depois voltava para a cama e chorava da dor. A dor tinha fogo nos ossos, fogo, literalmente fogo, era um ferro quente dentro dos ossos queimando, semanas sem dormir, sem conseguir dormir um segundo, era uma luta tremenda, e a Carmen fazendo com pressa para tentar aliviar as dores, e consequentemente ela também não conseguia dormir, e foi uma luta muito grande, e eu sabia que não ia morrer, mas tinha que sofrer aquilo. E por que sabia? Sabia porque Deus me disse. No último domingo de maio de 2016, eu estava pregando no Vila Nova, e eu estava muito mal, estava com os pés inchados, estava muito mal, as pernas inchadas, a dor era terrível, febre, uma infecção com 23.600 leucócitos. Estava
à beira da morte. Teve algumas igrejas que, para entrar na igreja, eu tive que entrar de costas, porque tinha rampa, não conseguia dobrar, flexionar o pé na rampa, só podia caminhar no plano, em degraus lineares. Para subir rampa tinha que subir de costas, porque o pé não obedecia para trás. Em São Bernardo do Campo, pregando numa escola bíblica, milhares de pessoas, 12 professores e um manezinho aqui no meio da turma. E aí tinha uma rampa imensa, que nós já conhecíamos, nós fomos lá 3 vezes com a minha esposa. E daí eu subia de ré, e ela empurrava. Ela ainda tinha que empurrar ainda, a carroça ainda. Ela empurrava e eu ia caminhando de costa, e a gente ia brincando, fazendo de conta que estava brincando. Quem via, dizia, mas que casal, que coisa fantástica, olha só que casal, que delícia de casal. Nós ia ela empurrando, ia até achar uma porta e se meter para dentro. Mas quando assumia o púlpito, meu irmão, sumia a dor, sumia a febre, sumia tudo, desaparecia tudo. Era um negócio transformador. Eu já queria ficar só no púlpito pregando, porque eu não sentia nada ali. Ali no Vila Nova, eu já estava de muleta. E eu, orgulhoso, soberbo do jeito que era, eu dizia para ela assim, não quero que o povo me veja de muleta. É feio, tem que andar de muleta. Não que seja feio, mas para mim, eu achava assim que eu não devia andar de muleta. E acontece o seguinte, eu disse para ela, vamos bem cedo. Nós entramos, eu escondo a muleta debaixo da cadeira, ninguém viu. Glória a Deus. E na saída nós saímos por último, todo mundo foi embora, e também ninguém viu. Acontece o seguinte, irmão, que nós descemos, ficamos bastante tempo, descemos, e quando descemos para passar na parte térrea do templo, os irmãos estavam lá numa convivência, lá numa confraternização, e os irmãos aí vieram e me agarraram. E aí tem a receita da bisavó, da tetravó, da avó, da bisavó, e do pai, da mãe, do filho, do neto, bisneto, e tem receita de tudo. Mas então, a receita, todas as raízes da Amazônia saiu na receita. E eu morrendo, dizendo para Carmen, me leva para o carro, pelo amor de Deus, me leva para o carro. Eu tremia, o corpo não conseguia dominar o corpo. Entrei no carro, sentei e corre para casa, para se meter debaixo da coberta e ficar encolhido, porque não conseguia reagir. Naquele sábado à noite para domingo, sonhei que eu fui para o cemitério. Cheguei lá no cemitério, uma parede grande assim de prata crespa envelhecida, e escrito assim, cemitério, e uma porta. E eu cheguei, peguei no trinco da porta e tentava abrir, e não conseguia abrir a porta. Tive que voltar para casa. Voltei no sonho para casa. Fui domingo para pregar. Fui cedo de novo. E cheguei e falei com o pastor Márcio, acho que hoje eu não consigo pregar em pé. Ele disse, não, bota uma cadeira e prega sentado. Vamos lá. Acontece que quando chegou na hora de pregar, não vou dar esse gosto para Satanás, não vou pregar em pé. Irmão, quando eu parava em pé, em cima dos pés, os pés se rasgavam, se abriam os ossos, as articulações se soltavam, e aí ficava ali firme e começava a pregar. Quando começava a pregar, passava. Terminei de pregar, foi aquela glória de Deus, porque Deus sempre opera, porque a palavra é dele. E aí eu não conseguia voltar para o banco. E as irmãs do círculo de oração vieram e agarraram a minha esposa, e vai daqui, dali, hora de cá e hora de lá, e eu profetizo e fala a língua e profetiza. E eu voltei e me agarrei numa cadeira. E quando me agarrei na cadeira, veio uma irmã e disse assim, assim diz o Senhor para ti, fui eu que fechei a porta do cemitério, porque eu preciso de ti ainda aqui na terra. Ninguém sabia de nada, só minha esposa. Aí então eu sabia que eu não ia morrer, mas que eu tinha que passar todo aquele sofrimento. E é passando esse sofrimento que você terá que confiar em Deus. Não é somente crer nele, confiar nele. É aquela história do equilibrista que passava no cabo de aço de um prédio para o outro.
a 80 andares de altura, de um pé para o outro, passava com vara, passava com sombrinha, passava com roda de bicicleta, passava lá e para cá. E daí ele disse: alguém aí acredita que eu consigo passar com esse carrinho de mão? E aí então um metidinho disse: eu acredito. Esse então embarca no carrinho. Eu disse: aí não, embarcar no carrinho não embarco não. É aí que o negócio pega. Você acredita, você sabe, você entende, você proclama, você fala, mas quando é para confiar você não consegue. É aí que Deus vai te provar. Você vai ter que entrar no carrinho, meu amigo, e dizer: pode passar, Jesus, porque eu sei que tu vai passar para o outro lado. Eu estava dobrado no chão chorando um dia, em cima de uma colchoneta no chão, no lado da cama, que era o lugar que eu ficava orando, encolhido, e ouvi uma voz que disse: todo vale tem outro lado. Todo vale tem um outro lado. E eu comecei a chorar e dizer: Senhor, tu sabe que a única coisa que eu almejo na vida é ser pregador da tua palavra. Não me interessa ser famoso, não me interessa ter ibope, não me interessa mais nada. Eu só quero ser pregador da tua palavra. Estou aqui, Senhor. E eu sei de pregadores que andam por aí dizendo tanta asneira, tanta besteira, que só o sangue de Jesus contra essa coisa. E comecei a chorar ali. E aí o Senhor disse para mim: onde estão teus filhos? E eu comecei a refletir onde estavam meus filhos. Eu tenho 3 filhos homens. E aí o Senhor começou a me fazer entender. Um estava pregando numa cidade, outro estava pregando noutra cidade, e outro estava cantando noutra cidade. E o Espírito Santo disse: enquanto você não pode, a tua prole está indo, porque isso é o que eu estou fazendo, sou eu que estou fazendo. Confiar, meu irmão, suportar a situação difícil e ficar firme. Deus permite que a promessa seja desafiada. A vontade permissiva de Deus, Ele está permitindo essas coisas. E você não está sofrendo pelos porquês, você está sofrendo pelos paraquês de Deus, não pelos teus porquês. Os teus porquês faz você olhar para trás, buscar uma justificativa. O paraquê de Deus faz você olhar para frente. O propósito divino, olha para frente. Olha para frente. Você não vai ficar enterrado aí nesse buraco. Não vai. Você não vai ficar sufocado aí. Deus vai te erguer, Deus vai te levantar. O Senhor vai te tomar pela tua mão direita e te dizer: eu te esforço, eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. Rabachokalabassaia. Aleluia. Deus também muda por causa da perseverança do homem. Deus também tem a vontade passiva. Tem aquela coisa que Deus diz assim: ó, nisso aí não me meto, resolve tu, a decisão é tua. Você resolve, você decide e você assume as consequências. Tem muitos de nós que fazemos as coisas, quando dá certo nós ficamos felizes da vida, e quando dá errado nós dizemos para Deus: mas por que deu errado? Deus poderia dizer: eu nem sabia que tu estava fazendo isso. Deus poderia dizer isso humanamente falando, porque você nem falou comigo, só vem reclamar para mim depois que dá errado. Aí depois que dá errado você quer que eu seja o tapa-furo, o que costura a situação para você. Aí você fica dizendo: eu sou teu servo, e o meu nome como é que fica, Senhor? Eu sou teu profeta, eu sou alguém que tu chamou para o ministério, e olha aí que confusão que deu, e agora? E por que tu não falou antes com o Senhor sobre esse negócio? Por que não conversou primeiro com Ele sobre esse assunto? Por que você não inquiriu primeiro para saber se Ele estava nesse negócio, se Ele estava envolvido nisso?
porque se Ele estiver, Ele responde pela parte que compete a Ele. Se Ele estiver, Ele é fiel para cumprir aquilo que compete a Ele. Glórias a Deus. Mas Jesus ensinou no Evangelho de Lucas capítulo 11, a partir do verso 5, na parábola do amigo importuno. Deus muda pela perseverança de alguém. A perseverança de uma pessoa. O Senhor conta uma parábola dizendo assim: qual de vós será um amigo que, se vier à meia-noite falar contigo e gritar dizendo: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu que veio de caminho chegou à minha casa e não tenho nada que apresentar-lhe. E o amigo de dentro disser para você: é tarde, a porta está fechada, estou deitado e portanto não vou me levantar. Digo-vos que ainda que se não levante por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo que houver de mister. E daí Jesus diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca acha, e aquele que bate se abre. Se vós, sendo maus, sabeis da boa dádiva a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Se o teu filho te pedir pão, porventura lhe dará uma pedra? Se pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se lhe pedir ovo, lhe dará um escorpião? Você não fará isso, não enganará o teu filho. Quanto mais o Pai Celestial, que é bom, que é justo, que é fiel, dará do Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Ele está dizendo o seguinte: Deus pode mudar sim, se houver perseverança naquilo que você necessita. Sentenças como esta de Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Você vai morrer, você não vai viver. O teu tempo acabou, o teu tempo terminou. Mas acontece que ele vira para a parede e ele usa um dos argumentos fortes das Escrituras. A doutrina da oração na Bíblia tem 3 fundamentos. O primeiro fundamento é teológico, o segundo é espiritual, nas experiências bíblicas, e o terceiro é o argumento moral, é a qualidade moral do indivíduo que ora. E ele usou este argumento moral, e Deus reconheceu que ele tinha moral diante de Deus suficiente para viver mais tempo. Meu querido irmão que está aqui nessa noite, irmã que está aqui nessa noite, Deus está olhando para mim e para você essa noite, e Ele sabe perfeitamente o que nós somos, quem nós somos, o que temos e o que nos falta, e Ele pode suprir todas as necessidades dessa noite se você perseverar. Eu tenho uma palavra para dizer para você sobre a tua família. Você diz a alguém da tua família que não tem jeito. E irmãos que até exageram, diz: olha, é a ovelha negra da família. É uma pessoa que não tem recuperação, não tem o que fazer. Você não imagina os métodos e meios que Deus e recursos que Deus tem para fazer. Quando Jesus falou com Ananias no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, sobre Saulo de Tarso, Ananias disse para Jesus: tu sabes, Senhor, eu tenho ouvido muito desse homem, que ele anda assolando as igrejas, ele acaba, esse homem é uma peste. E o Senhor Jesus disse a Ananias: vai, porque para mim ele é um vaso escolhido. Para vocês ele é uma peste, mas para mim é vaso escolhido. Só Jesus poderia dizer aquilo: para mim é vaso escolhido. É exatamente isso. O Senhor pode dizer o teu filho, da tua filha, de alguém da tua família, enquanto você diz negativamente, Deus pode dizer: para mim é vaso escolhido para levar o meu nome. E eu vou finalizar aqui dizendo: Deus muda em situações relativas até nações. Nínive tinha 40 dias, segundo a pregação de Jonas, e segundo o desejo de Jonas. 40 dias é o tempo que vocês têm.
e vocês serão subvertidos, serão destruídos em 40 dias. E o Jonas dizia ali: eu torço para que Deus faça isso mesmo, porque vocês são perversos, vocês são uma raça infeliz, perversos e cruéis. Vocês arrancam o couro dos profetas, pregam nas paredes, nos portais da vossa cidade, e ainda escreve: esse era o profeta do Deus tanto. E daí o Jonas aparece e faz a sua pregação, caminho de 3 dias atravessando a cidade. Todo o povo se humilha e se dobra. Sabe quantos anos viveu Nínive após a pregação de Jonas? 250 anos. O que era para ser acabado em 40 dias, durou 250 anos. Imagina o que Deus pode fazer. Deus pode mudar situações, Deus pode mudar história, mudar coisas. Deus pode fazer coisas extraordinárias. E os métodos de Deus fogem à lógica humana. Se você é analítico, calculista, metódico, se você é alguém que é nesse tipo, tudo calculadinho, esquece, meu irmão. O Senhor vai fazer uma coisa que vai te retinir as orelhas, e você nem vai se dar conta que Deus já operou um milagre extraordinário na tua vida ou na vida da tua família. Porque os métodos deles fogem à lógica humana. E eu vou contar uma história para vocês, terminando, de um caso que aconteceu, de um pastor, da sua filha e do seu genro. Não posso mencionar o nome porque são conhecidos. Acontece o seguinte: a filha de um pastor casou-se com um moço, e depois de casado o moço desviou-se e caiu nas drogas. Eles tiveram alguns filhos, quase 4 ou 5 filhos, e ele vendia tudo que tinha dentro de casa. Não vendia os filhos porque ninguém queria comprar, mas ele trocava qualquer coisa por droga, vendia tudo, móveis, tudo. E aí então o pai e a mãe dela falaram com ela e disseram: filha, não tem jeito, não tem como, você precisa se divorciar desse rapaz, vem morar conosco, criamos teus filhos, depois você se casa com um homem. E ela foi, então aceitou e foi, e foram no juiz. E quando estavam sentados fora, na antessala para entrar, para falar com o juiz, ela começou a chorar. Ela começou a chorar e disse: pai, eu não posso fazer isso. E o pai disse: mas minha filha, por que não pode? Porque eu amo ele. Eu amo ele. Eu não posso fazer isso. O pai e a mãe ficaram desolados, porque pensavam que iam se livrar daquela situação. Foram embora, saíram da sala, foram embora. E esse pastor foi mudado para uma outra cidade. E lá nessa outra cidade eles foram fazer um trabalho, e ele e a esposa foram visitar o pastor e ficar uns dias lá, porque não tinham nada nem para comer em casa. E lá onde estavam, eles saíram. Ele saiu sozinho caminhando por um lugar ermo assim, no campo, e ele não se deu conta que ele estava numa área onde a prefeitura extraía pedras, e ele caiu num buraco enorme, cheio de pontas de pedra. E então chamaram os bombeiros, levaram horas para tirar ele de lá. A lógica era: está morto, morreu, graças a Deus, estamos livres dessa luta, dessa tribulação. Os bombeiros tiraram, desceram um rapel e tiraram ele do buraco, levaram para o hospital. Não tinha nenhum osso quebrado e nenhum arranhão, estava mais vivo do que nunca. Só que aconteceu uma coisa, não sei o que aconteceu com ele, da queda da boca do buraco para baixo. Só que quando ele bateu lá embaixo e ficou vivo, ele simplesmente se levantou liberto da droga e nunca mais usou nenhum tipo de droga. O que Jesus fez naquela descida, ninguém sabe. Só sei dizer o seguinte: que eu fui pregar em uma outra cidade, e chego lá, o pastor, esse meu amigo, já vou inaugurar uma igreja na beira de uma estrada, assim, você prega lá, vamos lá, domingo à tarde, e eu vou pregar. E adivinha quem vai dirigir a igreja?
Ele é um obreiro e é Ele que vai dirigir a igreja. E eu preguei naquele culto, primeiro culto da igreja, que nem havia 12 pessoas aceitaram Jesus, e aí começou a igreja dele. Ele é obreiro até hoje, para a glória de Deus. Você não imagina os recursos que Deus tem. Fica de pé em nome de Jesus.